Olá amigos, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Gilberto Strafati e eu sou um dos palestrantes da primeira Conferência Nacional de Gestão e Qualidade. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite, é uma plataforma bastante interessante, essa plataforma virtual. Agradecer a presença de vocês que nos acompanham e espero poder contribuir de forma positiva com o conteúdo nesse processo de transformação. Ok? Bom, eu sou consultor Master Black Belt, engenheiro, trabalho há 7 anos em consultoria, basicamente atuando nas áreas de produtividade, gestão e principalmente Lean Six Sigma. Hoje nós chamamos mais de excelência operacional, mas enfim é uma questão mais de nomenclatura. Eu vou falar em curto espaço de tempo, encontrei um tema talvez relevante, eu acredito que seja um dos pontos de dificuldade em boa parte das organizações, que é a questão da seleção de projetos. Tá? Eu acho que oportunamente caberia uma discussão sobre a parte de formação de pessoas, a estruturação da excelência operacional do Lean Six Sigma dentro das empresas, mas principalmente a questão de identificação de oportunidades e seleção de projetos. Ok? Bom, eu acredito que vocês possam fazer o download, tem o material em PowerPoint, talvez esteja em PDF, mas sugiro que vocês acompanhem através desse material, ok? Tudo isso que eu estou comentando pode ser acompanhado através dos slides. Bom, vamos lá. Gestão de projetos em Lean Six Sigma. Como vocês sabem, Lean Six Sigma é uma metodologia, na verdade uma incorporação de diversas metodologias com o objetivo de se desenvolver projetos para melhoria de processos e redução de custos. Na verdade, o tema dos projetos que estão associados à metodologia Lean Six Sigma, por premissa, são aqueles oriundos de causas comuns, ou seja, são problemas com uma alta taxa de reocorrência, não são anomalias de processo por definição, ou seja, não são causas especiais, não são detalhes de processo que geram também o impacto, mas problemas recorrentes e que acabam gerando impacto, muitas vezes até não percebidos, porque os indicadores de gestão não têm capacidade de medir essa função do processo. Bom, o que a gente vai discutir aqui hoje? Vou falar de uma metodologia bastante simplificada, talvez alguns de vocês até já conheçam, mas eu vou colocar dentro do enfoque do Lean Six Sigma, que é a metodologia SMART para seleção de projetos. A gente vai discutir um pouco sobre as facilidades e dificuldades de seleção de projetos e o que é um bom projeto de Lean Six Sigma, ok? Bom, como que funciona a estruturação do Lean Six Sigma dentro de uma organização de uma maneira geral, né? Você tem inicialmente o que a gente chama de ondas de projeto. Você tem um processo de capacitação dos belts, sejam os white belts, green belts ou black belts, e aí depende do tamanho da organização a necessidade de formação desse volume de pessoas, mas é sempre interessante num processo de apropriação de cultura você ter uma equipe interna, não depender necessariamente da consultoria, mas a partir do momento que você tem uma equipe formada, você começa a chamada onda de projetos. Essa onda de projetos ela parte da seleção do time, da seleção do tema das oportunidades e da efetiva abertura dos projetos e a ocorrência, a execução da transformação, seja pela metodologia DMAIC, Define, Measure, Analyze, Improve and Control, ou a metodologia DMAD. Okay? Isso é um ponto importante, eu vou comentar mais para frente sobre, uma vez que eu tenho a metodologia Lean Six Sigma como pano de fundo, se eu faço um projeto com foco mais em Lean, mais em Six Sigma, ou se eu faço um projeto de DMAD, ou Design for Six Sigma. Okay? Recomendo fortemente que façam a consulta a essas nomenclaturas, ok? Para que vocês entendam exatamente do que eu estou falando em termos de metodologia. Bom, como é que funciona a seleção de projetos? Tipicamente, nós partimos de uma oportunidade. A regra de ouro que a gente sempre brinca é que nenhum projeto de Six Sigma ou projetos em geral na organização não partem de problemas. O problema ele é definido após a etapa define, né? Seja num projeto de Lean, onde você define minimamente o escopo, ou seja no próprio projeto Six Sigma na etapa de definição, a definição preliminar do problema. Todo projeto de Lean Six Sigma parte de uma oportunidade. Qual que é a diferença entre oportunidade e problema, né? A oportunidade é sempre do ponto de vista positivo, parece uma questão um pouco semântica.
Por exemplo, se eu estou com um problema de alto índice de scrap numa determinada linha, isso é um problema. Agora a oportunidade é a redução desse índice de scrap. Pode parecer uma questão meramente semântica, mas na verdade não, porque quando eu digo que eu estou com um problema de scrap nessa linha, na verdade eu não tenho uma definição de problema. Um problema minimamente ele tem que estar definido de uma maneira clara, de tal modo que você consiga resolver, de uma maneira bem genérica. Ou seja, quando eu digo que eu tenho scrap na linha, eu não tenho informação suficiente para tomar uma ação, logo eu não tenho um problema muito bem definido. Toda vez que você tem um problema abrangente, não específico, a gente sugere que seja feita a conversão para esse mote de oportunidade. Ou seja, a oportunidade é aquilo que eu preciso fazer e não aquilo que me impede de conseguir o resultado. Nós sempre buscamos oportunidades. Quais são os desafios da organização? E se a gente for parar para pensar, se a gente conseguir alinhar a definição dos temas de projeto com a questão do planejamento estratégico, seja através de um planejamento estratégico tão simples como um SWOT, que pode ser complexo, mas enfim, tomando por base só a base do SWOT, ou um planejamento estratégico oriundo de um Balance Scorecard, se você conseguir alinhar essas metodologias à necessidade, ao input para os projetos, com certeza você vai ter boas oportunidades. Ou seja, eu tenho a oportunidade de redução de horas extras, eu tenho uma oportunidade de redução do custo logístico, eu tenho uma oportunidade de redução da variabilidade, eu tenho a oportunidade do atendimento do CP e CPK para atender um requisito de uma montadora. Enfim, são oportunidades. Ou seja, a primeira regra de ouro que a gente coloca é: se eu soubesse qual era o problema, eu já tinha resolvido. 2 pontos importantes então. Oportunidade é aquilo que o projeto de Six Sigma vai trabalhar. Problema, se ele não é bem descrito, significa que ele não é um problema definido efetivamente, ou seja, ele não é um mote de melhoria, então você precisa detalhar um pouco mais, ok? Outro ponto importante que eu gostaria de comentar sobre essa questão de problema é que muitas vezes as organizações desgastam energia e muito tempo com questões muito específicas. A gente tem que começar a pensar de uma forma mais abrangente e com foco em recorrência. O que acontece com frequência? Os indicadores da organização não estão pautados ou não estão organizados de tal forma a medir as variáveis que afetam o resultado, ou seja, somente resultado. Se eu enxergo somente resultado, eu tenho uma visão tanto quanto pragmática, de tal modo que é sim ou não, é uma função quase que binária. Enfim, a gente não consegue entender quais são as variáveis que afetam o resultado. E quando eu meço somente resultado, muitas vezes eu posso atentar ou focar somente nas anomalias. Ou seja, existem problemas que afetam toda a organização, não ocorrem sempre e que geram baita impacto, sim. Tipicamente, esses problemas têm a causa facilmente detectada, de tal modo que talvez eu não precise de projeto. Ou seja, eu posso abrir uma não conformidade no sistema de gestão, ok? Eu posso fazer talvez, mas dificilmente, uma espinha de peixe, mas eu não vou precisar de base estatística para fazer essa confirmação. Somente com as informações da ocorrência do problema, por ser algo não frequente, eu vou conseguir fazer essa validação. Então, projetos de Lean Six Sigma tipicamente não trabalham com causas comuns, e sim com trabalham com causas especiais e não com causas, trabalham com causas comuns, ok? Muito bem. Bom, focando, né? Além de eu ter a necessidade da qualidade do projeto, eu tenho a questão da prioridade do projeto. Então, eu acho que outro ponto que incomoda bastante as organizações eu acho que isso é uma característica da indústria, ou dos processos, ou das empresas em geral, mas nós nunca temos a quantidade de recursos necessária, seja em termos de investimento, seja em termos de pessoas, ou em disponibilidade de pessoas. Uma vez que eu entendo que aquele projeto é potencial, aquele projeto está alinhado à metodologia Lean Six Sigma, ou seja, é uma causa comum, muito bem definido, vai depender de equipe, quer dizer, é um projeto complexo. Qual é o prioritário? Quer dizer, como é que eu priorizo isso dentro da minha onda de projetos? O que é um projeto mais fácil de ser trabalhado ou um projeto mais necessário para a minha organização? Bom,
Tipicamente a gente trabalha com uma metodologia chamada SMART, né? Que é uma metodologia que é aplicada em outras etapas e outras fases de projeto, mas principalmente para a seleção de um bom projeto de Six Sigma. Claro que tem uma adaptação em termos das letras, eu vou comentar isso aqui, depende da bibliografia que você for buscar, você vai encontrar uma letrinha um pouquinho diferente e até uma definição um pouco diferente de cada uma das letras. Mas eu vou passar a minha interpretação aqui para vocês. Bom, SMART. Strategic, Measurable, Applicable, Relevant e Timely. O timely muitas vezes é chamado time bounded, e eu vou comentar para vocês. Bom, estratégico. O que é um projeto estratégico? Eu posso falar de uma forma genérica, ou seja, o projeto estratégico é aquele que está alinhado aos objetivos estratégicos da organização. E eu posso falar de uma forma mais objetiva. Um projeto estratégico tem como indicador principal o indicador estratégico da organização. Então, isso é difícil de acontecer, mas imagine que eu tenho como indicador estratégico, sei lá, o controle sobre as horas extras. Esse é o indicador do Balance Scorecard. Se o meu projeto ele atua sobre esse indicador, logo ele é estratégico. Ponto. Veja, eu não estou vendo a dificuldade nem o quanto eu estou fora do resultado, mas sim, ele é um indicador estratégico. Eu posso ter projetos que trabalham no nível tão operacional que eu não consigo desdobrar imediatamente o resultado em termos estratégicos. Quer dizer, eu sempre me coloco do ponto de vista do controller. O controller vai enxergar o resultado deste projeto. Quanto mais ele enxergar, mais estratégico teoricamente esse projeto é. Okay? Tipicamente, toda essa análise do SMART a gente passa através de uma matriz, onde você pontua de 1 a 5 com relação ao seu grau de relevância. Quanto maior, mais estratégico seria. Bom, mensurável. Mensurável diz respeito à base de dados. Todo projeto de Lean Six Sigma, ou um bom projeto de Lean Six Sigma, trabalha com estatística inferencial. Ou seja, eu tenho necessidade de coletar dados do meu processo através de uma análise amostral e fazer uma inferência estatística sobre a população. Quer dizer, isso diz respeito a uma dificuldade de se coletar dados históricos. Eu vejo muitos projetos que muitas vezes nem utilizam ferramentas estatísticas e nem por isso deixam de ser um DMAIC, mas eu não vou entrar nessa discussão agora. Mas a discussão sobre o mensurável é: você tem dados sobre o problema? Quer dizer, e se você tem dados e com nível de detalhe, com qual frequência, com qual histórico, a gente tenta colocar numa espécie de um range. Né? Projetos que eu tenho histórico de mais de um ano, de pelo menos um ano, de 6 meses, de 3 meses, e projetos que eu não tenho dado nenhum. Esses projetos que não têm dado nenhum, ou seja, eu tenho que fazer a coleta no Gemba, gera uma dificuldade adicional, porque imagina que muitas vezes é o primeiro projeto do pessoal que está fazendo, dos Green Belt ou dos White Belt, ou até mesmo do Black Belt, e ele já tem que ir para o Gemba. Isso é um ponto importante que caberia discutir em um outro vídeo, que é a questão da seleção dos belts. Né? Se você seleciona o Green Belts no nível gerencial, possivelmente você vai ter dificuldade em fazer essa coleta de dados, porque a pessoa com perfil gerencial não vai ao Gemba, tipicamente, para fazer uma coleta de dados. Ele depende do White Belt. Aí também tem a questão da estruturação. Mas enfim, bons projetos têm base de dados histórica. O aplicável. O aplicável diz respeito a recursos. Né? Você tem recursos de pessoas e recursos de tempo para executar esse projeto? O cronograma atende às necessidades da organização? Tipicamente, nós fazemos essa mensuração com relação ao homem-hora do projeto. Okay? Quanto tempo de recursos eu tenho e quanto tempo de recursos eu vou necessitar para alcançar esse resultado. Se eu tenho todos os recursos, se o recurso está disponível, se as pessoas estão treinadas, motivadas, muito bom, nós vamos tocar o barco no projeto. Relevant. O relevant diz respeito ao retorno financeiro. Existem algumas abordagens do cálculo do retorno dos projetos de Six Sigma, também caberia um vídeo sobre isso, mas de uma maneira bem genérica você tem o hard saving e o soft saving. Né? Na verdade você pode ter outros desdobramentos a partir do hard saving e do soft saving. Tem algumas empresas que já trabalham com uma nomenclatura um pouquinho mais detalhada, o que é muito interessante. Mas a relevância diz respeito basicamente ao retorno financeiro. Não só diz respeito ao número, mas também ao tipo, porque eu posso ter um hard saving, eu posso ter um custo evitado, eu posso ter dinheiro no bolso, e eu posso ter um soft saving, que depende, por exemplo, de vendas, que sempre gera pano para manga. Vocês que trabalham com projetos sabem melhor do que eu, esse cálculo, que às vezes parece cálculo de padeiro,
com relação ao retorno financeiro. Mas relevante diz respeito a projetos. Tem organizações que não abrem projetos com Black Belt se não tiver um retorno validado, seja hard ou soft, em torno de 1 milhão. Dependendo do tamanho da organização, isso gera em torno de 100 mil. Tem empresas que abrem um projeto para fins de certificação para 20 mil. Então isso é uma medida que você tem que colocar na sua organização, sempre no sentido de tabulação de uma pontuação de 1 a 5. E o timely ou time bounded, né? O timely tem uma visão de que se aquela solução ela é perene, ou seja, se eu implementar essa solução, por quanto tempo ela vai se perpetuar e me gerar retorno financeiro, pode ser uma abordagem, quer dizer, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, qual que é o horizonte que esse resultado é importante para a organização, essa é uma abordagem. E a outra é o time bounded, que seria se o projeto se adequa à minha necessidade de tempo, ou seja, de cronograma, ok? Essa questão do cronograma de projeto tem ficado cada vez mais complicada e tem que se tomar cuidado para não entrar na contrapartida de se reduzir a qualidade. Time bounded, bounded, né, de fronteira, de fechamento, pode dizer respeito, por exemplo, a você fazer um projeto em 2 meses. Quer dizer, qual projeto estratégico que você consegue fazer em 2 meses ou 3 meses? É interessante você ter projetos curtos, sim, mas tem que se compor bem a sua onda de projetos com projetos maiores e menores. Outro ponto importante também, né? Às vezes quando você monta uma onda de projetos, você tenta colocar todos os projetos dentro do mesmo cronograma, em função da sistemática dos toll gates, das validações. Muitas vezes você está colocando dentro dessa mesmo cronograma projetos com tamanhos diferentes, ou seja, não vai ter o mesmo pace. Então é importante ter essa verificação do temporal. Mas tipicamente projetos mais curtos ou projetos que têm um resultado mais perene são favorecidos dentro da metodologia do SMART. Ok? Então, estratégico, mensurável, aplicável, relevante e temporal. Ok? No final das contas, né, o que o sponsor, né, o que a alta direção espera? E aí a gente sempre brinca. Como é que você sabe se você está no caminho certo para abrir um projeto de Lean Six Sigma? Bom, projeto de Lean Six Sigma ou gera retorno financeiro, ou aumenta a eficiência, ou gera satisfação. Quando eu coloco eficiência como não retorno financeiro, na verdade diz respeito a uma preocupação nessa forma de cálculo de saving. Por exemplo, fiz um projeto extremamente estratégico com o objetivo da redução do tempo de setup. E essa redução do tempo de setup vai gerar um aumento de disponibilidade de linha, por exemplo, e esse aumento de disponibilidade de linha pode gerar um aumento de capacidade produtiva. Veja, se eu não tenho venda, eu não tenho aumento do volume e o meu custo efetivamente não vai reduzir, né, dentro da forma do custeio. O aumento de utilização da linha não vai reduzir o meu custo fixo, por exemplo, em função do número de unidades produzidas. Às vezes a gente fica tão travado nessa forma de cálculo e não tem uma informação efetiva, né, da programação de vendas e o que vai acontecer, que cabe 2 perguntas. Primeira, por que você não está fazendo um projeto para aumento de vendas? Quer dizer, se você não tem certeza sobre a venda, significa que você tem uma oportunidade lá. Então é o primeiro ponto de atenção. Talvez você deveria fazer um projeto para aumento de vendas ou estabilidade, aumento da qualidade do forecast. E o segundo ponto é, bom, se você tem dificuldade, por que não mostrar simplesmente o ganho de eficiência? E isso ser o seu indicador de projeto. Caso seja necessário fazer uma transposição em termos financeiros, você pode fazer, mas não seria o foco inicialmente, até para não gerar uma discussão no Tollgate, nas apresentações e no próprio resultado. Ok? Eu brinco da seguinte forma também. Se o controller não enxerga o resultado, não meça em termos financeiros. Ou você não sabe calcular o saving ou não apresente dessa forma. Legal? Bom, qual é a outra discussão que eu acho que é extremamente importante? Qual ferramenta utilizar, né? Às vezes a organização, o gerente de excelência operacional, o coordenador de excelência operacional, ou seja lá quem for responsável, o Black Belt, que é responsável pela gestão de melhoria dentro da organização, tem um grande desafio, porque você tem várias iniciativas dentro da empresa que trabalham, às vezes até de forma conflitante. Quais são as ferramentas que se tem hoje
para melhoria de processos, né? Você tem empresas que rodam PDCA com DMAIC, tem empresas que rodam MASP, né, dentro do segmento automotivo, fazem lá o Global Way2D, ou seguem a sistemática do CQI9, tem empresas que seguem a estrutura do APQP com uma oportunidade de melhoria. É uma confusão de ferramentas. Eu acredito que o gestor de melhoria contínua ele precisa estabelecer critérios para a utilização de cada ferramenta. E mesmo ele não sendo o gestor de todas as iniciativas, ele deveria estar ciente no sentido de captura dos resultados e de padronização da forma de apresentação. Tá? Dentro desse mote da seleção do projeto dentro do Smart, a principal preocupação que eu tenho é em relação ao DMAIC, ao DMADV, ao Kaizen e ao chamado Fast DMAIC, que seria um PDCA ou um DMAIC sem muitas ferramentas estatísticas. O pessoal coloca aí projetos de tiro curto, de replicação ou projetos de 3 meses. Bom, DMAIC, vamos lá. DMAIC é melhoria de processos existentes com problemas oriundos de causas comuns que geram potencialmente retorno financeiro para a organização. Ok? DMADV é uma reestruturação de um processo ou a criação de um processo para que ele seja 6 Sigma, ou a aplicação do DMAIC para produto, que seria o Design for Six Sigma. Okay? O mote do DMADV ou do Design for Six Sigma, na verdade, é garantir a melhoria da robustez, que é a capacidade de se absorver ruído. Kaizen. Kaizen são projetos onde eu não tenho por objetivo efetivo a validação de causas, e sim o entendimento do foco e da execução da ação. São aqueles projetos se você não conseguisse juntar o povo, você não conseguiria ter o resultado da transformação. Seja por complexidade em termos dos conflitos das pessoas envolvidas, ou seja em função do desafio de você ir ao Gemba e fazer essa observação. Tipicamente são temas mais específicos. Normalmente eles são oriundos de um DMAIC ou de um processo de diagnóstico dentro da organização. Ocorrem de 3 a 5 dias. Não tem foco em validação de causa estatística. Se você tiver que ir para um Kaizen para fazer um grande número de medições, que não seja num local muito específico, possivelmente você vai perder foco e não vai conseguir o resultado. E aí o que acontece muitas vezes são adaptações das ferramentas, né? O pessoal faz o Kaizen de 3 dias, gera a coleta e aí coloca o resultado das ações para depois de um mês para fechamento do plano de ação. Claro, você pode fazer as adaptações da ferramenta, mas tipicamente o Kaizen espera que o resultado ocorra já no 5º dia. Ou ao final do evento você já tem que ter a transformação. E o Fast DMAIC, que são projetos dentro da metodologia do DMAIC, ou seja, melhoria de processo, que não demandam uma carga muito grande de ferramenta estatística, ou seja, são muito focados dentro de um processo específico sem muitas interfaces. Na verdade, eles são escolhas da organização para você conseguir acelerar essa onda de projetos. Em algum momento o DMAIC ficou associado a projetos muito longos, projetos de 1, 2 anos, assim como o Design for Six Sigma. E realmente, tendo em vista a mudança dos processos dentro das empresas, o Fast DMAIC pode ser uma boa alternativa. Só tome cuidado para não perder qualidade em função do não uso de ferramentas. E principalmente a perda da qualidade no controle, na geração do plano de controle de processo ao final do projeto. Ou seja, aquelas variáveis que afetavam o resultado efetivamente estão sendo tratadas e você tratou a causa raiz. Muitas vezes você não tendo ferramenta estatística, você recai sobre a visão analítica, o que pode gerar uma não confirmação sobre causas ou uma não qualidade sobre o plano de controle. Bom, tenho um projeto na mão. O que eu faço agora, né? Tenho aqui as minhas oportunidades minimamente priorizadas. O que você tem que fazer? Você, como gestor de excelência operacional, você tem que dar o kick-off dos projetos. Na verdade, existem alguns formatos, né? Você pode estar fazendo isso já dentro de um processo de treinamento e ou sim aquela pessoa vai participar daquele projeto no sentido de certificação e aí você só tem a questão do envolvimento a priori com os gestores, né, dessas pessoas, ou você já tem aquele parque de pessoas formadas já
com convivência e experiência dentro da metodologia, e aí você tem que fazer a seleção. O que precisa se organizar com relação à abertura de projetos também, isso pode gerar um viés negativo, é a capacidade que você tem de absorver iniciativas levantadas pelos próprios Green Belts ou Black Belts dentro da organização. É necessário ter uma estrutura formal para isso também, e é preciso entender dentro de um cronograma até que ponto você consegue avaliar essa oportunidade. Porque se a pessoa não tem a sua oportunidade validada, possivelmente ela vai ficar desmotivada e não vai trazer mais projetos para sua avaliação. Bom, você entra na documentação formal do projeto. Tem charter, termo de compromisso, cronograma. Se você tem vivência no PMI, dentro da espiral de projetos, para você fazer uma análise de recursos bem mais robusta do que uma iniciativa dentro do Lean Six Sigma. E aí você começa a tocar o projeto dentro desse cronograma. Em que quantidade? A gente trabalha por onda de projetos num período aí de 6 meses, 1 ano. A gente tenta trabalhar de 4 a 6 projetos no máximo. Tá? Um projeto é pouco, 2 é pouco, 3, 4 mais que 5 começa a ficar complicado. Quando a gente, dentro da consultoria, quando a gente trabalha, a gente tenta montar até 8 grupos de projeto, porque dentro da consultoria de 8 horas, teoricamente você tem 1 hora por grupo, ou você faz 7 horas e uma de alinhamento geral. Aí é uma questão de organização sua dentro dos processos. Mas o que é interessante? Ter um cronograma formal, independentemente do seu suporte de consultoria interna, para alcançar esse resultado. Okay? Incrível que pareça, muitos projetos e muitas empresas ainda pecam em estabelecer um cronograma formal de encontros para o foco do projeto. Então isso aqui tem que estar sendo definido inclusive antes. Olha, você vai entrar no projeto, você vai ter que ter essa dedicação. Pode parecer básico essa discussão a essa altura do campeonato, mas ainda acontece. Ok? Bom, o que pode acontecer com relação à escolha de um tema de projeto? Você pode escolher mal. A gente pode errar, o projeto pode ao meio do caminho se tornar prioritário, aquela linha por uma decisão que você não estava alinhado, de alguma maneira, a linha pode ser descontinuada. O que se faz? Bom, primeiro ponto, isso não é o ideal, certo? É um viés, é um erro dentro do critério de seleção de projetos. Primeiro ponto é aprender com isso. O que eu tenho que fazer dentro da minha análise de riscos para evitar que esse processo aconteça novamente. O segundo ponto que eu acho que é importante, tentar aproveitar as iniciativas que foram tratadas dentro de uma familiaridade. Isso, então, inclusive, pode ser um critério de seleção. As seleções que eu estou implementando nesse projeto poderiam ser implementadas por uma outra família de produtos, ou por uma outra linha, ou por uma outra unidade? Se sim, você reduz o risco de, se aquele foco naquela empresa acabar, você poderia aplicar em outra organização. Outra coisa que pode acontecer, as pessoas saírem da organização e você perder foco. O cara que era o tratorzinho do projeto, que tinha realmente o foco em acontecer a execução, acaba saindo. O que você faz? Eu acho que essas nuances sobre dificuldades na execução dos projetos seriam um tema para outro vídeo. Mas eu acredito que, com relação a esse ponto, é importante que se estabeleça uma análise crítica para se retroalimentar a seleção dos novos projetos. O pessoal diz que a primeira onda de projetos é boa, a segunda nem tanto e a terceira é melhor. A segunda tem uma queda. Isso é experiência aí das empresas, e a gente comenta e não tenho nenhuma publicação efetiva sobre isso que eu conheço, inclusive se vocês conhecerem me enviem, mas é algo que é recorrente dentro das organizações. A gente tem que aprender com esse processo, quer dizer, se a primeira, a segunda é pior, houve algum relaxamento, houve alguma perda de foco, a terceira é melhor é porque houve um processo de aprendizado. Tente sempre reverter essas dificuldades em um melhor critério de seleção para a organização. Outro ponto que é importante, as oportunidades vão ficando mais escassas. Aparentemente, ou seja, se uma empresa ela tem dentro do seu planejamento estratégico a necessidade de se perpetuar, significa que ela está sempre buscando novos produtos, novas oportunidades de mercado. Dificilmente uma empresa não vai ter oportunidades. O que pode acontecer é que essas oportunidades se tornam mais caras, ou essas oportunidades se tornam mais difíceis de serem vistas. E aí cabe
um processo formal de diagnóstico para levantamento de oportunidades ao Gemba. Normalmente isso é feito dentro de uma semana. A consultoria onde eu atuo faz esse trabalho de diagnóstico, inclusive, e é um trabalho onde você levanta um grau muito grande de oportunidades. É um trabalho minucioso e que gera um parking lot de oportunidades dentro da organização. Não se desmotivem ao longo das ondas imaginando que você não tem mais oportunidades de projetos. Na verdade, elas estão lá, só que elas são ou mais complexas ou você ainda não as enxergou. Outro ponto, conforme o tempo passa, cabe você verificar a consistência e a qualidade das ações que você implementou. E isso não é um demérito da qualidade do trabalho que foi executado. Isso faz parte do processo. Qual é o referencial, qual é o paradigma atual dos processos que eu já atuei em projetos. Então essa documentação e essa validação a tempos definidos também é uma fonte de projetos bastante interessante. Bom, eu deixo para vocês um exercício dentro do material, onde eu coloco alguns temas de projeto e eu sugiro que vocês façam a seleção dentro dos critérios do SMART, daqueles dentro da sua organização que estão dentro desses temas, que seriam mais prioritários. Eu convidaria vocês a mandarem para mim por e-mail a solução desse exercício, até para a gente gerar alguma discussão, e eu fico à disposição para tirar as dúvidas, ok? Bom, 30 minutos, eu acho que foi um tempo rápido, algumas nomenclaturas talvez para todos não sejam claras, peço desculpa, mas como já é um tema para quem trabalha na área, eu suprimi a explicação de alguns termos, peço desculpa. Por favor, se tiverem alguma dúvida, entrem em contato, tem meu telefone, meu Skype, meu e-mail e o meu contato no LinkedIn. Eu gerencio algumas comunidades no LinkedIn também para tirar dúvidas. E o fato é o seguinte, a seleção de projetos, a execução de projetos, trabalhar com excelência operacional, com qualidade, com gestão, é uma oportunidade de transformação. Não percam essa oportunidade, sempre se desenvolvam. Se precisarem de dicas sobre livros, o que se desenvolver, o que estudar, estou aberto aí a dicas. E também estou aberto a receber dicas também com relação a novidades. Ok? Bom, é isso, pessoal. Estou à disposição. Foi um prazer. Até mais.